Muito bem, hoje a gente inicia... A gente já definiu o que é uma derivada, né? A gente já calculou a derivada de algumas funções. E hoje a gente apresenta para vocês algumas regras de derivações, tá? Vamos lá, a gente já sabe derivar várias funções. Então, com as regras de derivação, a gente vai aprender a derivar um monte de outras funções, tá ok? Por exemplo, antes da gente pegar isso aqui, o que a gente já sabe? A gente já sabe, por exemplo, que se você tem f de x igual a x elevado a n, olha para cá, só projeta aqui para eles. Se você tem uma função desse tipo, então a derivada disso é n x n menos 1, certo? A gente já sabe disso, tá? A gente já sabe também que se for menos n, mesma história. A gente já sabe também que se for 1 sobre n, mesma história, tá? Outra coisa que a gente já sabe que se a função é constante, a derivada é zero. A derivada é zero. A gente já sabe também que se a função é uma função exponencial de base e, a derivada é ela mesma. Tá? A gente já sabe também que se você está com a função seno, a derivada é cosseno. Se você está com a função cosseno, a derivada é quem? Menos seno. O que foi mais que a gente fez? Derivada do logaritmo, né? Se você tem o ln de x, a derivada é quem? 1 sobre x. Tem mais alguém que a gente fez? Acho que foi só, né? Não lembro de outro. Acho que foram essas, tá? E nota que a partir dessas funções, você pode fazer um monte de outras, tá? Por exemplo, você pode fazer quocientes de polinômios e você vai achar as funções que são racionais. Você pode ir somando aqui polinômios, você vai ter uma soma, tá? Você pode somar polinômio com exponencial, só que a gente não sabe derivar ainda a soma, então é isso que a gente vai provar hoje. Você pode fazer quociente de polinômio com exponencial, só que a gente não sabe derivar quociente. É isso que a gente prova também hoje, tá bom? A gente não sabe também derivar produto de funções, então a gente prova como é que se deriva produto de funções, para a gente poder fazer todas essas operações, tá bom? Então, muito bem, já sabendo de todas essas derivadas, aí surgem as regras de derivação, que são essas que estão aí no slide. Olha lá, primeira regra é a derivada da soma é a soma das derivadas, tá? Então essa é a nossa primeira regra de derivação, vamos provar isso. As hipóteses é que as funções f e g são deriváveis, tá bom? Então você quer saber quem seria f mais g? Quem seria a derivada disso, tá? Será se é a derivada da f mais a derivada da g? Essa que é a pergunta, tá bom? Será que vai dar isso? Tá? Então a gente precisa provar isso, tá? Então vamos lá. Então vamos pegar f mais g para a gente saber o que é a derivada disso. Isso aqui é aquele limite, né? É o limite de h indo para zero da função, que é f mais g avaliado em x mais h, menos a função f mais g avaliado em x, isso tudo dividido por h, tá? Tá bom? É isso que você quer. A gente quer verificar se esse limite existe, tá? Vamos continuar. Então, esse aqui é limite de h indo para zero. Olha, a soma de funções aplicada em um valor, a definição disso é a primeira função aplicada nesse valor mais a segunda função aplicada nesse valor. Essa é a definição, tá? Então isso aqui vai ficar assim, ó. F de x mais h mais g de x mais h menos, olha, a primeira função aplicada em x, f de x, menos a segunda função aplicada em x. Isso tudo dividido
pelo H. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou pegar aqui que tem F, aqui que tem F. Eu vou deixar junto. Vou pegar o que tem G e vou deixar junto. Tá bom? Então isso aqui vai ficar assim, ó. Limite de H indo para 0, de F de X mais H menos F de X. Vou dividir só essa parte por H, tá? Agora eu vou soma, limite de H indo para 0. Agora eu vou pegar a outra parte. G de X mais H menos G de X, isso dividido por H. Tá bom? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Tá? Só dividir os limites, dividir as somas. Tá? Mas o que é isso aqui? O que é isso? É a derivada da função f. E o que é isso aqui? Derivada da função g. Lembra que a hipótese era que a f e a g são deriváveis? Então, esses limites aqui existem. Tá? Então, isso aqui nada mais é que a derivada da função f mais a derivada da função g. Então, o primeiro resultado está provado. Tá? Então, de fato, isso aqui é verdade. Mas e se fosse subtração? Se fosse menos aqui, vamos pensar. Olha, iria ser menos, esse menos iria aparecer bem aqui, bem aqui. Esse menos iria aparecer aqui, opa, aqui não. Aqui, certo? Iria aparecer, aqui ia aparecer um mais, né? Tá bom? E esse menos, isso aqui da G, iria aparecer bem aqui, ó. Então, tá mais, menos. Ia dar a mesma coisa. Então, ia ficar F menos a derivada da G. Tá bom? Então, tanto faz ser soma ou subtração, a derivada é a mesma. Tá? Muito bem. A segunda propriedade que nós temos lá no slide, projeta lá, por favor. A segunda propriedade é da subtração que temos. Tá? Projeta o slide, por favor. A terceira eu vou deixar por enquanto, que é uma constante vezes uma função, vou deixar ela aí. Vamos provar a quarta propriedade. A quarta propriedade é se você tem um produto de funções. Isso é a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tá? Essa é a derivada do produto. Vamos provar que é isso mesmo. Tá? Vamos provar aqui. Então, essa aqui é a derivada do produto. O que é que a gente tem que fazer? Vamos pegar FG, vamos derivar isso. O que seria a definição de derivada disso? É limite de H indo para 0, da F vezes G aplicado em X mais H menos F vezes G aplicado em X, isso tudo dividido por H. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar limite de H indo para 0. Aqui a definição desse produto, o que é? É a função, a primeira função, vezes a segunda função. Menos a primeira função, vezes a segunda função. Tá? Isso tudo dividido por H. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou acrescentar e vou retirar uma certa parcela aqui. Tá? Vou fazer assim, ó. Isso aqui vai ser igual limite de H indo para 0, F de X mais H, G de X mais H, e eu vou colocar essa parcela aqui, ó, menos F de X mais H, G de X, mais F de X mais H, G de X, menos F de X, G de X, isso tudo dividido por H. O que foi que eu fiz? Olha, eu coloquei essa parcela e retirei ela, tá? Então é a mesma coisa.
tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou separar os limites, tá? Eu vou pegar primeiro essa parte aqui, depois eu vou pegar essa parte aqui, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Isso aqui é igual, limite de h indo para 0, de quem? De f, x mais h, g de x mais h, menos f de x mais h, g de x, isso tudo dividido por h. Tá? Eu peguei só as duas primeiras parcelas, dividi por h, mas vou pegar as duas últimas agora. Limite de h indo para 0, de f de x mais h, g de x, menos f de x, g de x, isso tudo dividido por h. Tá bom? Tudo bem até aí? Tá? Agora eu vou colocar fator que tiver comum em evidência. Olha, aqui tem f de x mais h, aqui tem f de x mais h. Aqui tem g de x, aqui tem g de x. Vou colocar esses fatores em evidência, tá? Vou apagar aqui. Então, vai ficar assim, ó. Limite de h indo para 0, eu vou colocar f de x mais h. Vezes, sobra quem? G de x mais h, menos g de x, sobre h, mais... No outro eu vou colocar g de x em evidência, tá? Vai ficar limite de h indo para 0, g de x, vai sobrar f de x mais h menos f de x, acho que é isso, né? É, isso tudo sobre h, tá bom? Nota o seguinte agora, olha. Agora eu posso fazer assim, ó, limite dessa parte vezes o limite dessa parte, tá? Não vou reescrever isso. E vai ficar limite dessa parte vezes o limite dessa parte, tá? Olha lá, se o h vai para 0, para quanto que vai isso aqui? Para quanto que vai? Para f de x, certo? O h está indo para 0, então vai ficar x mais 0, que vai dar x. Então isso aqui vai dar f de x. Vezes o limite disso, limite de h indo para 0 disso aqui. O que é isso? É quem? Derivada da g, tá? Essa aqui é a derivada da g. Mais, se o h vai para 0, quanto é que dá isso aqui? É a própria g de x, certo? Vezes esse limite disso aqui, o que é? A derivada da f. Tá vendo? Então acabamos de provar nosso resultado, tá? Então nosso resultado dizia que f g de x, isso é a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a primeira normal vezes a derivada da segunda, que é exatamente o que aparece aqui, só que está invertida a ordem. Como é uma soma, não faz diferença. Tá bom? Então está aprovado o nosso resultado, tá? Muito bem, já sabemos que se nós tivermos uma soma, a gente pode derivar a soma. Se a gente tem um produto, a gente pode derivar o produto. Se a gente pode derivar o produto, então a gente pode provar agora o segundo item lá. O segundo item diz que se você tem uma constante que multiplica uma função e você quiser derivar isso, isso é a constante vezes a derivada da função. É isso que está no segundo item. Então, agora a gente pode provar isso. Vamos ver. Isso aqui não é um produto de funções? Isso aqui é um produto de funções, tá? Então, vamos provar. Então, a derivada disso é quem?
pelo produto de funções, diz que a derivada da primeira vezes a segunda normal. Derivada da primeira é a constante. Quanto é a derivada da constante? 0. Então, a derivada da primeira vezes a segunda normal. Mais a primeira, que é a constante avaliada em x, vezes a derivada da segunda. Tá? Só que 0 vezes a função é 0. E a constante avaliada em x sempre é constante. Vai ficar c vezes a derivada da segunda. Tá bom? Então está aprovado o segundo item. Tudo bem? Muito bem. Vamos provar agora a regra do quociente. Você quer saber o seguinte: se você tiver essa divisão, quiser derivar ela, o que é que dá? Tá? Isso que você quer fazer. Claramente que essa função g não pode ser 0. Tá? Onde tiver as raízes, você retira esses pontos. Tá bom? Vamos derivar isso. Então, o que é isso? Isso aqui nada mais é que o limite de... Deixa eu ver se eu uso o primeiro modo ou o segundo modo. Eu uso o segundo modo. Limite de x tendendo a p da f sobre g de x menos f sobre g de p dividido por x menos p, que é a outra definição de derivada, tá? Que são equivalentes, tá bom? A gente quer verificar esse limite aí, ver o que é que dá, tá? Então, como é que a gente faz isso aqui? Isso aqui é igual. Eu vou tirar esse x menos p, vou deixar na frente, só para não ficar nos atrapalhando, tá? Então, esse aqui é limite de x tendendo a p de 1 sobre x menos p vezes quem? Olha, a função avaliada em x, a função avaliada em x. Então, f x, g de x, menos f de p, g de p. Tá bom? Agora que você tem uma diferença, faz o MMC entre os denominadores, que a gente não conhece quem são esses caras, então é o produto deles, tá? Então isso aqui vai ficar assim, ó, igual limite de x indo para p de 1 sobre x menos p vezes o MMC é o produto, tá? É g de x, g de p, tá? Olha, isso aqui dividido por g de x dá g de p. Então, vai ficar multiplicando com f. Vai ficar f de x, g de p. Menos, esse dividido por esse dá g de x. Então, vai ficar f de p vezes g de x. Tá bom? Agora, vou fazer o seguinte, ó. Isso aqui é igual... limite de x indo para p de 1 sobre x menos p. Aqui eu tenho assim, ó, f de x, g de p. Eu vou acrescentar e vou tirar a seguinte parcela. F de p, g de p. Então, menos f de p, g de p mais f de p, g de p, menos f de p, g de x. Isso tudo está sendo dividido por esse cara, g de x, g de p. O que foi que eu fiz? Ó? Isso aqui é a mesma coisa que isso. Qual é a diferença? Essas duas parcelas, só que essa é igual a essa com sinais trocados, então você pode cancelar, tá bom? Muito bem. A gente faz aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Esse cara não está multiplicando?
Vou jogar esse cara lá para dentro e vou pegar esse cara e vou trazer aqui para fora. Tá bom? Vou fazer essa troca só, tá? E vou fazer o seguinte. Vou juntar esses dois. Opa. Esse aqui é um F, esse aqui é o P que eu estou cortando. Vou juntar essas duas parcelas e vou juntar essas duas parcelas, tá? Vai ficar assim, ó. Igual limite de x tendendo a P. Aí eu vou pegar esse cara, vou jogar lá na frente. Vai ficar 1 sobre g de x, g de... Não vai dar esse espaço aqui. Deixa eu diminuir aqui. Isso aqui vai ser igual ao limite de x tendendo a P de 1 sobre g de x, g de P, tá bom? Vezes, olha, isso aqui é um produto, certo? Então vai ser limite do primeiro vezes o limite do segundo. Então isso aqui vai ficar assim, ó, limite de x tendendo a P de quem? Esse cara com esse cara. Tem g de P aqui, tem g de P aqui. Vou colocar g de P em evidência. G de P vezes f de x menos f de P dividido por x menos P. Tá? Agora eu vou colocar um colchete aqui, que vai aparecer uma soma. Limite de x tendendo a P. Agora o limite dessas duas últimas parcelas aqui, ó. Vou colocar aqui o f de P em evidência, tá? Vai ficar f de P. Sobra quem? Sobra... Vou fazer mais que isso. Eu não vou colocar f de P em evidência, eu vou colocar menos f de P. Então aqui vai ficar menos bem aqui. Tá? Só para aparecer uns sinais bonitinhos. Já que eu estou colocando menos f de P em evidência, esse cara fica positivo. Então, vai ficar g de x menos... Aí, esse cara aqui que está positivo, como eu estou colocando menos f de P em evidência, vai ficar g de P vai ficar negativo. Vai ficar menos g de P. Isso tudo dividido por x menos P. Aí eu fecho o colchete aqui. Tá? Tudo bem? Refaço essas contas em casa, tá? Com calma. Agora terminou. Agora terminou porque terminou. Olha, limite de x tendendo a P, quanto é que vai dar aqui? Só aqui nessa parte. Um sobre g de P ao quadrado. 1 sobre g ao quadrado de P, tá bom? Vezes, vamos lá. Quanto é que dá aqui? Isso aqui. Se o x vai para P, quanto dá esse? G de P. Não tem x, ok? Isso aqui é uma constante. Fica g de P. Vezes, esse aqui, quanto é que dá? Aqui. O que é isso? Quando x tende a P, o que é isso? O que é isso? É a derivada da f no ponto P. Tá? Essa aqui é f' de P. Menos... Se o x vai para P, quanto vai dar aqui? F de P. Não tem x aqui. Tá bom? E esse aqui? A derivada da g no ponto P. Tá bom? Então, tudo isso que a gente está fazendo, na verdade, faltou ajeitar a notação aqui, tá? Aqui não é em x, aqui é em P, tá? Quando é essa notação, isso aqui é derivada em P. Muito bem. Então, isso aqui vai ficar igual... Olha o que foi que ficou. Derivada da primeira... vezes a segunda normal, menos a primeira,
vezes a derivada da segunda, tudo isso dividido pela segunda ao quadrado. Essa é a fórmula do quociente. Tá bom? Se quer dividir, se você está fazendo a divisão de duas funções, quer derivar ela, então a fórmula é FG. Quer derivar isso? É derivada da primeira vezes a segunda normal, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda ao quadrado. Essa é a fórmula. Tudo bem? Tá? Essa é a derivada do quociente. Tá? Então, a gente já provou hoje a derivada da soma, subtração, produto, constante vezes a função e a derivada do quociente. Então, agora dá para a gente fazer exercícios, né? Temos aí 10 questõezinhas, né? Vamos lá. 10 mini questões para a gente. A propósito, uma das questões da sua prova, ela é uma questão que tem 3 itens. São 3 derivadas para você fazer, tá? Se você escolher essa questão, claro, né? Você pode não escolher, não tem problema. Vamos lá? Item A. O primeiro item lá, nós temos f de x igual a 2x ao cubo mais log na base A de x mais 1. Com esse logaritmo, esse A aí é maior que 1. Tá? E aí, como é que faz essa? Como é que faz essa? A gente sabe derivar logaritmo de base A? Sabe derivar? Não. A gente sabe derivar logaritmo de base E. Mas se a gente sabe de base E, e a gente veio lá do ensino básico, a gente sabe a regra de mudança de base, não sabe? Do logaritmo? Sabe ou não sabe? Sabe, tu sabe, né? Como é a regra de mudança de base do logaritmo? Diz para mim, se você tem um logaritmo de base A, como você pode reescrever esse logaritmo com base E? Oi? ln de x, muito bem, sobre ln de A. Ok? Isso aqui é a mesma coisa que isso. Tudo bem? Agora, o que tu tens? Agora tu tens a função f de x igual a 2x ao cubo, mais, ao invés de escrever isso, você escreve isso. ln de x sobre ln de A. Eu não vou colocar esse colchete aqui. Tá? Mais 1. Pronto. Sabemos derivar isso? Sim ou não? Sim. Sabemos derivar isso? Sim. Sabemos derivar isso? Sim. Então, a gente pode fazer a derivada agora. Vamos lá. Derivada dessa função dá o quê? Quanto é a derivada de 2x ao cubo? 6x ao quadrado. Muito bem. Quero ver o mesmo coro aqui. Derivada disso. Vai. Derivada desse cara. 1 sobre? Não, você está dando, a resposta você está dando logaritmo natural de A sobre x. Não é isso. O que é que a gente sabe quando tem uma constante vezes uma função? A gente já não sabe derivar isso? Sim ou não? A constante continua e você deriva a função, certo? Se você tem aí o logaritmo natural de x dividido pelo logaritmo natural de A, isso aqui não é a mesma coisa que 1 sobre o logaritmo natural de A vezes o logaritmo natural de x? É ou não é? Isso aqui não é uma constante? Sim ou não? Então, se você quer derivar isso, isso é 1 sobre
o logaritmo natural de A vezes a derivada da função, que é 1 sobre o x. Então, a sua resposta vai dar 1 sobre x vezes o logaritmo natural de A. Tudo bem? Tá? Essa é a derivada. Então, aqui vai ficar 1 sobre x logaritmo natural de A. E a derivada de 1? 0. Fácil, né? Fácil. Ó, duas linhas. Duas linhas. É correr para o abraço, né? Vamos lá. Próxima. Segunda questão, qual é que está lá? Segunda questão. Tangente. Olha que linda, né? F de x é igual tangente de x mais raiz de x mais o seno de x. Certo? Sabemos derivar a tangente? Sim ou não? Claro que sabemos. A gente não fez agora há pouco a regra do quociente? Então, a gente tem que saber derivar a tangente. Tá? Sabemos derivar a raiz de x? Sim. Sabemos derivar o seno? Sim. Então, a gente só vai focar nesse carinha. Tá? Vamos calcular esse aqui separadamente. Tá bom? Então, olha lá. Tangente de x. Se eu quiser a derivada dessa coisa, é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Pego o seno, divido pelo cosseno e calculo a derivada disso. Não é isso? Tá bom? Isso aqui não é um quociente? Então, derivada do primeiro, seno de x derivada, vezes a segunda normal, menos a primeira normal, vezes a derivada da segunda, não é isso? Isso tudo dividido pelo segundo ao quadrado. Tá bom? Regra do quociente, tá? Derivada do seno é quanto? Cosseno. Vezes o cosseno. Menos o seno. Derivada do cosseno, menos seno. Isso tudo dividido pelo cosseno ao quadrado. Cosseno vezes cosseno? Cosseno ao quadrado. Olha, produto de sinais iguais dá positivo. Vai dar seno ao quadrado. Isso tudo dividido pelo cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado? 1. E o que é isso? Secante ao quadrado. Isso é secante ao quadrado. Muito bem. Né? Então, como você é estudante aplicada, né? Você não vai fazer isso tudo na sua prova, né? Não vai fazer. Você vai pegar lá f' de x, como é que você vai fazer? Derivada da tangente, todo mundo sabe. Derivada da raiz de x, todo mundo sabe. Derivada do seno, cosseno. Olha, dá para fazer em uma linha, né? Porque você já sabe derivar a tangente, tá? Já sabe. Percebe como é fácil? É fácil se você já fez aquilo, né? E se você já fez isso aqui também, né? Tá bom? Tem que lembrar como é que faz, tá? Muito bem, esse foi o nosso item 2. Item 3. Projeta lá pra gente, por favor. Item 3. Bonitinho o item 3, olha lá. f de x igual a 5, x à quarta, mais b logaritmo natural de x mais cx²
mais K cosseno de X. Essa também é questão para fazer em uma linha. Vamos lá. Vai digitando para a minha resposta. Derivada de 5x à quarta. 20 x ao cubo. Mais, e aqui? B sobre x. Mais, e aqui? 2cx. Mais ou menos? Menos. Aqui? K seno. Acabou. Uma linha. As questões de derivada é uma linha. Uma linha. Tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. Quarta questão. Qual é a nossa quarta questão? Estamos melhorando. X vezes o seno de x. Como é que deriva isso? Regra do produto, certo? Como é que faz? Derivada da primeira vezes a segunda normal mais a primeira normal vezes a derivada da segunda. Não pode esquecer isso. Então, essa derivada de x é 1, vai ficar só o seno x. Mais x vezes derivada do seno é cosseno. Pronto. Duas linhas. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Essa foi a nossa quarta questão. Vamos para a quinta agora, né? Quinta questão, qual é? Olha aí. Quinta questão. É f de x igual a x² vezes o logaritmo natural de x mais 2 exponencial de x. Diz para mim quem é a derivada. Quem é a derivada? Tem que usar aqui a regra do produto? Como é que fica, então? Vai. 2x vezes o ln de x mais x² vezes 1 sobre x, que é a derivada do ln, mais a derivada disso aqui. 2 e elevado a x. Vamos só ajeitar aqui. Vai ficar 2x, ln de x, dá para simplificar, né? Vai ficar mais x, mais 2ex. E acabou. Tudo bem? Acabou. Sexta. Qual é a sexta questão? Vamos ver se vem uma mais difícil agora. A sexta, acho que nós pulamos de nível, né? Antes da sexta, a gente precisa provar uma propriedade. Tá? A gente sabe derivar quando é o produto de duas funções. A gente não sabe quando é o produto de 3. E se fosse 4? Não é? E se fosse n funções? Bem, a propriedade vale para qualquer quantidade de função. Uma quantidade finita. Suponha que você quer derivar o produto de 3 funções. Como é que você vai fazer? Vamos provar logo isso agora, tá? Você faz assim, ó. Você faz f vezes g vezes h. Tudo bem? Só separei aqui, ó. Vou enxergar isso como uma função e esse como uma função. Tá bom? Agora eu já sei como é a regra do produto, que é a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a primeira vezes
a derivada da segunda, não é isso? Não é isso? Tá bom? Agora, olha, apareceu a derivada aqui de um produto. Tá? Então, vou escrever mais aqui. Vai ficar a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Só que isso tudo está multiplicando a função h. Mais, olha, a primeira função avaliada em x, a segunda função avaliada em x, vezes a derivada de h. Tá bom? Agora eu distribuo essa multiplicação, vai ficar assim, ó. F' de x, g de x, h de x, mais f de x, g' de x, h de x, mais f de x, g de x, h' de x. Beleza? Olha lá, derivada do produto de três funções é a primeira vezes a segunda vezes a terceira. Segunda e terceira normais. Mais a primeira normal vezes a derivada da segunda vezes a terceira. Mais a primeira normal vezes a segunda normal vezes a derivada da terceira. Tudo bem? Essa é a regra para produto de três funções. E você pode fazer para 4, 5, tanto faz. Tá bom? Então, já sabendo disso, agora a gente pode resolver nosso item 6. Projeta lá nosso item 6. Qual era? 6 era x ao cubo vezes o cosseno vezes 1 mais o logaritmo natural de x. Tá? Bem, você já sabe como deriva três funções. Diz para mim como vai ficar então a resposta. Como? 3x² vezes o cosseno x vezes 1 mais o logaritmo de x. O que mais? Mais ou menos? Menos. É selado. Vocês vão colocar mais de caneta aí depois. Égua. É menos. Para e pensa primeiro, tá? Não, menos x ao cubo seno de x, que é a derivada do cosseno, né? 1 mais logaritmo de x. E agora? E agora? Mais x ao cubo cosseno de x sobre x, né? Tá bom? Que é a derivada do 1 mais o logaritmo, vai dar 1 sobre x, tá? Aí, como eu não quero escrever mais uma linha e eu quero dizer para vocês que a gente resolve em uma linha, aí bateu preguiça. Faz assim. 2, pronto. Que é x ao cubo dividido por x. Bom? Beleza, acabou, tá? Esse é o item 6. Item 7. Próxima questão, item 7. Eu tenho o quociente, ó. F de x igual 5x dividido por x² mais 1. Como é que deriva isso? Diz para mim. Oi? Derivada do primeiro, que é 5, vezes o segundo normal. E agora? Menos primeiro vezes a derivada da segunda, dividido pelo segundo ao quadrado. Vamos só arrumar isso. Olha, aqui vai dar 10x ao quadrado, certo? Aqui tem um 5x, certo? Vai ficar menos 5x². 5 vezes 1 dá 5. Isso tudo dividido por x² mais 1 ao quadrado. Tá bom? Ok?
Oi? Antes que tu pense em pecar, não coloca o 5 em evidência e corta o x² com mais um aqui de baixo, tá? Tá bom? Não comete essa blasfêmia, porque aqui está positivo, aqui está positivo, aqui está positivo, mas aqui está negativo. Então não inventa, tá bom? Relaxa, é só isso. Tá? Vamos lá. Não se deixe levar por maus caminhos, tá bom? Pensamentos torpes assim não vale. Bom, é como toda sexta-feira você pensa assim, vadião ou biblioteca? Aí você decide pela biblioteca, claro, né? Quem pensa 2 vezes sobre isso? A 8ª. Tem gente que pensa aí. Vamos lá. F de x igual a cotangente de x. Como é que faz? Qual é a dica? 1 sobre a tangente. Mas 1 sobre tangente é o quê? Cosseno sobre seno, né? Que é a própria cotangente. Cosseno sobre o seno. E agora, tu fazes o quê? Regra do quociente, né? Então, a regra do quociente, derivada do primeiro, vezes o segundo normal, menos o primeiro, vezes a derivada do segundo. Isso tudo dividido pelo segundo ao quadrado. Isso aqui vai ficar. Derivada do cosseno é menos seno, certo? Menos seno vezes o seno, menos cosseno vezes o cosseno. Isso tudo dividido por seno ao quadrado de x, tá? Vou fazer aqui em cima, esse finalzinho aqui. Olha, então a derivada da f vai ficar quem? Menos seno vezes seno dá seno ao quadrado, concorda? Menos seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado. Isso tudo dividido por seno ao quadrado. E aí, como é que fica agora? Oi? Então isso aqui vai dar menos 1, né? Porque seno ao quadrado mais cosseno dá 1. Só que está tudo negativo, então vai ficar menos 1. Concorda? F' de x dá menos 1 sobre seno ao quadrado. O que é seno ao quadrado? 1 sobre seno ao quadrado. Cossecante ao quadrado. Então, a derivada dá menos a cossecante ao quadrado de x. Essa é a derivada da cotangente. Tá? Derivada da tangente, secante ao quadrado. Derivada da cotangente, menos cossecante ao quadrado. Tá bom? Muito bem. Quando vocês colocarem no Google, tabela de derivação, aí tem uma porrada lá. Não faz isso, não faz isso. Vai perder muito teu tempo. Porque tu vai querer ficar decorando essas coisas. Tu vai ocupar a tua mente com uma coisa que tu pode chegar lá. Entendeu? Ocupa a tua mente com coisas que é mais complexa de ser chegado. Tá? Por exemplo, essa derivada é muito fácil de você fazer. Tá? Se você ficar decorando essas coisas, fatalmente tu vai errar algum sinal. Isso é um risco. Tá? Não esquece que o nosso HD é limitado. Você ficar ocupando com coisas desnecessárias não é uma boa ideia. Tá? Ou você acha que antes de fazer essa conta, eu sabia a resposta. Tu acha isso? Tu acha que eu sabia que ia dar menos cossecante ao quadrado? Mas não sabia mesmo. Tivesse uma prova de marcar agora, eu nunca que marcaria. Nunca eu ia fazer a conta. Eu não sei essas coisas. Eu vou fazer a conta, eu sei como chegar. Não sei a resposta. Vamos à próxima. Próximo item, acho que é o item 8, né? Não, 8 já fizemos.
Item 9. Item 9. Temos ali um x² mais 3x vezes secante de x. Sabemos fazer isso? Sabemos ou não? Sabemos. Quem é que a gente não sabe daí? Secante. Então, a dica é você fazer primeiro aquilo que você não sabe, tá? A gente vai ter que derivar secante, certo? Então, vamos determinar logo qual é a derivada da secante aqui. Vamos ver logo quem é a derivada dela, tá? Mas a secante não é 1 sobre cosseno? Então, eu quero determinar essa derivada. Tá bom? Regra do quociente. Derivada da primeira, que é 0, vezes a segunda normal. Menos a primeira vezes a derivada da segunda. Dividido pela segunda ao quadrado. Isso aqui vai dar. Aqui dá 0. Isso aqui dá menos seno. Tem menos, então vai ficar seno. Sobre cosseno ao quadrado de x. E aí, você vai deixar assim? Não. Como que a gente vai deixar? A gente vai dividir então isso aqui, né? Então isso aqui vai ficar seno de x sobre cosseno de x vezes 1 sobre cosseno de x, concorda? Quem é esse cara? Tangente. E esse cara? Secante. Então, a derivada da secante é tangente vezes secante. Tá bom? Muito bem. Então, vamos derivar daquela função lá, então. A derivada daquela função é a derivada da primeira, que é x² mais 3x, derivada disso, vezes a segunda normal, que é a secante. Mais a primeira normal, vezes a derivada da secante. Tá bom? Derivada da primeira, quanto dá a derivada disso? 2x mais 3. Não esquece desse parênteses aqui, tá? Vezes a segunda normal, mais x² mais 3x. E a derivada da secante? Tangente vezes secante. E acaba aqui. Tá bom? Nona questão. Vamos para a 10ª agora. 10ª questão. Não vou fazer. Vocês fazem. É um quociente. É simples. Não tem nada de novidade aí, né? Como é que está a sala 8? Sala 8, cadê o povo? Tem. É a sala 8. Sobreviventes. E aí, pessoal, deu para acompanhar os exercícios? Os 9 exercícios? Tudo bem? Tudo bem com as regras de derivação? Tá? Conselho para todo mundo. Não adianta. Você tem que treinar para poder lembrar as regras de derivação. Basicamente são duas até agora, que é a regra do produto e a regra do quociente. Mas daqui a pouco vai aparecer regra da cadeia, vai aparecer a derivada da função inversa, vai aparecer a derivada da função, que é função elevada à função. Então, treina isso. Só treinando que você vai memorizar essas coisas, tá bom? Vamos lá. Eu pulo o exemplo 10, para a gente poder avançar. Só para a gente treinar essa notação. Você certamente vai lidar com esse tipo de notação se você tem x igual a t² seno de t, e ele pergunta assim, letra A,
Quem é dx dt? Letra B, ele pede dx dt, coloca uma barra embaixo e coloca t igual a π. Tá? Vamos ver o que significam essas notações, tá bom? Olha lá, x igual a isso, aí você tira, quando você está estudando cálculo, não se prende pensar que x é a variável, que y é a variável. Não, a variável vai depender da função que estiver escrita. No caso aqui, a minha variável é t, e x é a minha função, tá bom? Não foi esquecido aqui uma f de x. Não, não foi esquecido. O que foi esquecido aqui é um x de t, ok? O x depende do t, beleza? Então, vou deixar aí o x como estava originalmente. Então, está aí o x. Então, você quer derivar a função x em relação à variável t. Quero derivar isso. Como é que deriva isso? Diz para mim. Derivada do primeiro, que é 2t vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada do seno é cosseno. Tá bom? Pronto. Essa é a derivada. Tá ok? Nessa notação. Mas eu poderia ter escrevido essa notação aqui, ó. X' de t. Que é a mesma coisa. Tá bom? Muito bem. Agora que eu já sei que a derivada é isso, ele está me dizendo assim, ó. Você substitui, onde tiver t, você coloca π. Tá? Então, isso aqui é igual a 2 vezes π vezes o seno de π mais π ao quadrado vezes o cosseno de π. Olha, 2 vezes π vezes o seno de π é zero. Então, isso aqui dá zero. Π quadrado, o cosseno de π é menos 1. Então, a resposta vai dar menos π ao quadrado. Tudo bem? Essa é a resposta dessa função, tá? Dessa derivada. Muito bem. Agora, ó, essa notação é típica para quando você está estudando equações diferenciais, tá? Aí ele pede para você verificar que essa identidade é verdadeira. Se você tem y é igual a u ao quadrado. E esse u é uma função que depende de x. Ele quer que você verifique aquela segunda linha lá. Vamos verificar isso. Olha para cá. O que é isso? Isso aqui, você pode enxergar assim, ó. Isso aqui é y, que é igual a u vezes u. Tá bom? Projeta aqui o quadro, por favor. Então, y é igual a u vezes u. Tá? Aqui não é um produto? Isso aqui é um produto. Então, você aplica a regra do produto. Então, se você quiser derivar y, deixa eu só ver como é que tá. Tá. Vamos enxergar bem aqui, ó. O u depende de x, certo? Então, o y, que depende de u, e o u depende de x. Então, o y também depende de x. Concorda? Tá? Então, eu quero derivar y em relação a x. Se eu quiser derivar y em relação a x, é o seguinte, eu derivo u, vou fazer assim, ó, derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Certo? Não é isso? Mas olha, isso aqui não é a mesma coisa que isso aqui? É exatamente a mesma coisa. Isso aqui é 2 vezes u linha. Mas isso aqui, 2 vezes u, o que é u linha? É derivada de u em relação a x. Então, o que é que a gente acabou de provar? Que dy
dx é 2 vezes u du dx, que é o que ele pede para ser verificado lá no slide. Tá bom? Isso aí, no fundo, que a gente quer introduzir para vocês agora é a regra da cadeia, tá? Tá, então, exemplo 2. Calcula, projeta lá, por favor. Então, eu quero saber quem é esse dy dx para essa função. Y igual a x² mais 3x² ao quadrado. Eu quero saber quem é dy dx. Tá bom? Isso que eu quero saber. Então, olha para cá agora. Lembra-se que agora há pouco a gente fez y igual a u elevado ao quadrado? E que a gente determinou que esse dy dx é 2 vezes u du dx. Não foi isso que a gente provou agora? Foi isso, né? Que é o que está lá. Então, para esse caso aqui, quem seria dy dx? Isso é 2 vezes o u. Quem é u nessa aqui? x² mais 3x². É só isso aqui de baixo que é o u. Então, é x² mais 3x². Tá bom? Vezes o que é du dx? O que é isso, du dx? É a derivada de u em relação a x. Quem é a derivada desse cara, então? 2x mais... Peraí, projeta lá para mim, é isso mesmo? Tá achando estranho? Aqui não tem, tá? Não tem esse quadrado aqui. Não tem esse quadrado, bem aqui. Tá, ótimo. Então a derivada é 2x mais 3. Pronto, acabou. Essa é a derivada de y em relação a x. Tá bom? Muito bem. Agora a gente vai evoluir mais ainda. Agora, eu vou ter algumas funções diferenciadas e vou querer saber a equação da reta tangente. Então, y é igual a x raiz de x. Eu quero saber a equação da reta tangente que passa pelo ponto 1, 1. Tá? Vamos ver, se o x for 1, substitui 1 aqui. 1 aqui vai dar 1, 1 vezes 1 vai dar 1. Então, isso aqui passa mesmo por esse ponto 1, 1. Eu quero saber quem é a reta tangente por esse ponto. Tá? Bem, como é que a gente determina a reta tangente? Quem lembra? Qual é o primeiro passo? Derivar. Depois substituir no ponto e eu acho o coeficiente angular da reta. Tá? Então, vamos fazer isso. Então, vamos derivar essa função. Y'. Como é que fica a derivada aqui? Derivada da primeira, que é 1, vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada da segunda. E essa derivada da segunda vai dar 2 raiz de x aqui embaixo, certo? Tá bom? Muito bem, essa é a derivada. Agora, tem que ser nesse ponto, no 1, 1. Substitui 1 aqui. Vai ficar y' no ponto 1, dá o quê? Dá 1 vezes a raiz de 1, mais 1 sobre 2 vezes a raiz de 1. Isso aqui dá 1, mais isso aqui dá meio. Então, isso aí dá 3 meios. Esse é o coeficiente angular da reta. Tá? É esse o coeficiente angular da reta. Então, vamos determinar agora a reta tangente.
A reta tangente que eu vou chamar de t de x. Ela não é uma coisa assim? AX mais B? Porque é uma reta, então ela tem essa cara. Mas esse A eu já descobri. 3 meios. Tá bom? Vai ficar t de x é igual a 3 meios de x mais o B. Como é que eu faço para descobrir esse B? Como é que eu faço para descobrir esse B? Qual a ideia? É só, ela não tem que passar por esse ponto? Tem que passar pelo ponto 1, 1. Então, é só substituir lá, tá? Então, aqui vai dar 1 é igual a 3 meios vezes 1 mais o B. Isso aqui vai dar 3 meios, tá? Vai ficar 1 menos o 3 meios. Isso é igual a B. 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 3 dá menos 1/3. Aliás, menos meio. Esse é o valor do B. Então, a reta tangente é 3 meios de x menos meio. Não é isso? É, 3 meios de x menos meio. Vamos ver. Olha, x esse é o gráfico. Esse é o gráfico da função x raiz de x, tá? Vamos colocar agora essa reta que a gente achou aí. Essa reta que a gente achou é quem? Você pode escrever assim, ó. 3x menos 1 dividido por 2, tá? Vamos escrever aqui. Y é igual a 3x menos 1 dividido por 2. Tá aí, ó. Essa é a reta tangente que passa por esse ponto. O ponto 1, 1. Tá bom? Tá lá a reta tangente lá. Beleza? Eu não sei como é que faz a apresentação aqui quando está na internet. O que é que eu tenho que clicar aqui, pessoal? Tá vendo? O que adianta ter feito graduação em matemática, mestrado em matemática, doutorado em matemática e não sabe mexer na internet? Você pode projetar, por favor? Aí me ensina qual é, né? Tela cheia. Claro, deveria ser tela cheia, né? Muito bem. Vamos para a próxima. A nossa próxima função é y. Projeta lá, por favor. Y igual a x² menos 6x² mais 4. Eu quero saber a reta tangente. A função é essa, tá? E eu quero saber o seguinte. Quais são os pontos do gráfico dessa função que a reta tangente é horizontal? Como é que a gente vai achar isso? Não. Oi? X igual a 0? Não. Coeficiente angular igual a 0. Coeficiente angular igual a 0, que conta é essa? Derivada igual a 0. Muito bem. Perfeito. Então, eu tenho que pegar essa função e descobrir onde que a derivada dá 0. Então, y' é igual a 4x² menos 12x. Tá? Essa é a derivada. Onde é que a derivada dá 0? Vamos pensar. Olha, dá para colocar 4x em evidência, certo? Aqui vai sobrar x² menos, aqui sobra 3, concorda?
Quando é que essa derivada dá zero? Quando x é zero. E quando x é igual a mais e menos raiz de 3, certo? Pronto. Nos pontos 0, menos raiz de 3 e mais raiz de 3, derivada zero, reta tangente, paralela ao eixo x. Tá? Resolvido o problema. Vamos ver? Vamos colocar aqui a função. Só me ajuda, qual é a função? É x² menos 6x² mais 4. Deixa eu distanciar aqui. Tá aí a função, ó. Esse é o gráfico dela. Tá bom? Nota que aqui no zero é um ponto de máxima desse gráfico. Nesse ponto é um ponto de mínimo, nesse ponto é um ponto de mínimo. Será que esse aqui é o menos raiz de 3? Vamos ver. X igual a menos SQRT 3. Bingo. É esse cara. Tá? E o outro deve ser raiz de 3. X igual a SQRT 3. Opa. Coloquei 33. Ok? Tá aí. Perfeito. A gente achou as retas nesses pontos aí. Nesse ponto, aqui é horizontal, aqui é horizontal, aqui é horizontal. Tá? Já fique sabendo que esses pontos onde a derivada dá zero serão os candidatos a pontos de máximos e mínimos de uma função. Não quer dizer que serão os pontos de máximos e mínimos, mas essa é uma das formas de achar esses caras. Tá? Regra da cadeia, a gente não vai demonstrar, que a demonstração é um pouco técnica, tá? Então a gente vai só dar um mecanismo para vocês. Se você tem uma composição de função, tá? Você tem uma composição, pode projetar aqui mesmo. Se você tem aqui uma composição de função, g composta com a f, e você quer a derivada disso, isso é, você deriva g e aplica na f, vezes você deriva a f. Tá bom? É isso que você faz. Tá? E a gente já fez isso hoje. A gente já fez isso. Lembra que a gente fez? A gente tinha um y igual a u². Lembra disso? E que eu provei para vocês que quando você deriva y em relação a x, isso é a mesma coisa que 2u. Aí você deriva u em relação a x. Lembra disso? Que a gente fez agora há pouco? Mas olha, se você olha só para isso, quem é a derivada disso? 2u, certo? Pega o 2 e joga para frente. 2u vezes, isso aqui é a derivada do u. Tá? Porque lembre-se que o u tem alguma coisa lá dentro dele, que depende de x. É a mesma coisa aqui, olha. Está aqui a função, ó. Você deriva primeiro a função e depois você deriva quem está dentro da função. Tá? Então, essa é a ideia da regra da cadeia. Tá bom? Então, vamos fazer vários exemplos para você poder entender direitinho o mecanismo. Olha lá. Onde que a gente aplica a regra da cadeia aqui? Por exemplo, no item 1 e no item 2. Tá? Deixa eu colocar aqui. O item 1, seno de x². Não tem uma composição de função aqui? Dentro do seno tem um x². Tá? Então, como é que se deriva isso? Isso aqui se deriva assim, ó. Olha para cá. Então, derivada do seno. Não é a derivada de quem está fora? Então, a derivada do seno. Derivada do seno. E mantém quem está lá dentro. Tá? Vezes a derivada de quem está lá dentro. Vamos ver se bate a coisa? Olha lá. Derivada de fora, que é o seno, vezes quem está lá dentro. Aliás, aplicada em quem está lá dentro, vezes a derivada de quem está lá dentro. Tá bom? Então, ó.
Derivada do seno é cosseno. Vezes a derivada de x² é 2x. Tá bom? Então, isso aqui é a derivada dessa função, tá? Agora, tem, no mesmo exemplo, tem aí seno ao quadrado de x, que é para você não confundir que a derivada dessa não é a mesma coisa que a derivada dessa, tá? É para isso. Vamos lá. Se eu quisesse derivar isso aqui pela regra da cadeia, como seria? Primeiro vem um 2 para frente, não é isso? Imagina que isso aqui fosse aquele seu u ao quadrado. Tá? Como é que era feito? Vem um 2 para frente e depois você deriva o u. Tá? Então, vai vir um 2 para frente. E depois você deriva o u. Quem está fazendo o papel do u aqui? É o seno. Então, vezes derivada do seno. Então, isso aqui vai dar 2 vezes o seno. Quem é a derivada do seno? Cosseno. Olha lá. 2 vezes seno cosseno. Aqui apareceu 2x cosseno x². São coisas totalmente distintas. Tá bom? Muito bem. Vamos. Item 2. Pergunta, vocês estão gostando mais de derivada ou vocês preferiam limite? Vocês já perceberam que a gente faz muito mais questões em derivada? Limite a gente fazia 3 questões no máximo na aula, né? Hoje a gente parou um slide e tinha 10 questões, a gente fez 9. A gente já fez mais alguns agora e outros ao longo da aula. A gente já demonstrou 4 propriedades. Então, derivada é uma coisa muito mais prática, tá? Limite não é tão prático, é um pouco mais complexo. Tá bom? Derivada é bem mais legal. Item 2 eu quero isso aqui. x² menos 1 elevado a 100. Como é que eu vou derivar isso? O que é que diz o mecanismo? Olha, você pega o expoente, joga para frente e depois você deriva a função. Certo? Então, a derivada disso é quem? Pega o expoente e joga para frente. 100 x² menos 1. O que está faltando agora? Tem que subtrair um cara aqui da unidade. Lá a gente não fazia isso porque era 2. Vai dar 1, então não ia fazer diferença. Então dá 99 vezes a derivada desse cara. A derivada dele, tá? Então, y' vai dar quem? 100 vezes x² menos 1 elevado a 99 vezes 3x². E você pode parar aí. Tá bom? Tá aí a derivada. Tá? Próxima lá. Encontra a derivada dessa função. Ah, não vou fazer, né? Não vou fazer. Regra da cadeia com regra do quociente. Tá, vou fazer, não insiste, tá bom. Vamos lá, terceira. G de t é igual a t menos 2 dividido por 2t mais 1 ao quadrado. Tá? Vamos derivar isso? Como é que faz? O 2 vem para frente. T menos 2. 2t mais 1, certo? Pronto. Já mandei o 2 para frente. Agora eu tenho que derivar quem está dentro. Certo? Diga. Vai levar a dar 1? Ah, era 9 lá? Volta lá. Que desgraça. Eu queria facilitar o negócio.
9, 9. Você é a pérola? É, sabia. 8. Que vai ficar 9 menos 1, 8. Certo? Vezes a derivada desse cara. Tá? Quem é a derivada desse cara? Vou aplicar a regra do quociente, certo? Derivada do primeiro, que é 1 vezes o segundo normal. 2t mais 1. Menos a primeira vezes a derivada da segunda, que é 2. Isso tudo dividido pela segunda ao quadrado. Tá bom? Vamos só arrumar essa conta. Vai aparecer aqui um 2t negativo, já tem um 2t lá, vai cancelar. Aqui vai aparecer um 4 negativo, com esse negativo dá mais. Aqui tem 1, vai ficar 5 em cima, tá? E esse 5 vai multiplicar com 9, vai dar 45. Tá bom? Tá bom. Vai ficar g' de t é igual. Em cima vai dar 45. Eu vou pegar só t menos 2, a oitava, dividido. Embaixo, 2t mais 1 está elevado à oitava, certo? Tem 2t mais 1 elevado ao quadrado, então vai ficar elevado à décima agora. Pronto, e acabou. Essa é a derivada da função. Tá bom? Muito bem. Vamos fazer... Qual vocês querem fazer? 4, 5 ou 6? Ah, mas projeta lá. Qual vocês querem? 4, 5 ou 6? Qual? É mais fácil. Assim que é mais fácil. Ó, e elevado a x² vezes logaritmo natural de 1 mais raiz de x. Vai, faz para mim. Como é que fica? Derivada do primeiro, certo? Que é a regra da cadeia, né? É ela mesma vezes a derivada de quem está lá dentro, tá? Então, 2x. Derivada da primeira vezes a segunda normal. Só cuidado aqui, tá, pessoal? Porque a gente provou que a derivada da exponencial é ela mesma. Mas se o expoente for x, se o expoente for outras coisas, já não vai dar mais ela mesma, tá? Vai ter que multiplicar pela derivada do expoente. Tudo bem? Então, a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a primeira vezes a derivada desse logaritmo. A derivada desse logaritmo é quanto? Vai. Derivada desse logaritmo. 1 sobre? Não escutei direito. Vou fazer bem aqui. Logaritmo de 1 mais raiz de x. Quero a derivada disso. Como é que fica? Oi? 1 sobre 1 mais raiz de x, é isso? Só isso? Não. Oi? Então, pense assim, para vocês não esquecerem. Sempre que for derivar o logaritmo, sempre que for derivar, não esquece que tem uma regra da cadeia aí. Tá bom? Na regra da cadeia diz que tu tem que multiplicar pela derivada de quem está lá dentro.
Tudo bem? Então, você tem que olhar para esse cara aqui e derivar esse cara. Então, 1 mais a raiz de x, você tem que derivar isso. Tudo bem? Tem que aparecer esse cara, tá? Então, isso aqui vai ficar como? A derivada desse cara é 1 sobre 2 raiz de x, certo? Vai ficar 1, 2 raiz de x, que multiplica 1 mais raiz de x. Pronto, essa é a derivada. Tá? Então, estava faltando lá o 2 raiz de x multiplicando. Tudo bem? Tá? Muito bem. Entre a 4 e a 6, qual vocês escolhem? Projeta lá, por favor, as questões. Entre a 4 e a 6, qual vocês querem? 4. Pode ser a 4? Por que vocês têm hábito de escolher sempre a mais fácil? É mais fácil a 4. Porque pensa, não é composição? É só ir aplicando a regra da cadeia, certo? Você sabe derivar seno? Sabe derivar cosseno? Sabe derivar tangente? Sabe. Então você sabe fazer essa questão. Agora vamos para o item 6. Você sabe derivar exponencial de base 2? Entendeu agora? Você não sabe derivar exponencial de base 2, então por que você não escolhe essa, que é mais difícil? Pois agora vocês vão fazer. Que eu vou fazer a 4. Vamos lá. Questão 4. Pensa como é que deriva a exponencial de base 2, tá? A propósito, na tua prova, tem uma exponencial, que não é base E, é outra base, tá? Então, pensa como fazer. Eu vou só dar um início aqui. Eu não aguento. Não resisto. Se tu tiver isso aqui, ó, a elevado a x, tu queres a derivada disso. É limite de h indo para zero, de a elevado a x mais h, menos a elevado a x, sobre h, tá? Então, esse aqui eu vou acabar fazendo. Limite de h indo para zero, de a elevado a x vezes a elevado a h menos a elevado a x sobre h. Esse aqui vai ficar igual ao limite de h indo para zero, coloca a elevado a x em evidência. Vai ficar a elevado a h menos 1 sobre h. A gente já fez isso aqui, não já? Já ou não? Já, né? Não tenho certeza se já. Isso aqui é igual, ou a elevado a x não depende de h, então pode sair do limite. A elevado a x vezes o limite de h indo para zero, de a h menos 1 sobre h, tá? E esse limite dá quanto? E? Dá não. O que é que a gente faz? Mudança de variável, né? Chama esse cara aqui de u. A elevado a h menos 1. Passo 1 para cá. U mais 1 é igual a elevado a h. Como que eu faço para achar o valor de h? Logaritmo. Qual? Log na base a. Isso aqui vai ficar log na base a de 1 mais u é igual a log na base a de a elevado a h. O h vem para frente e vai dar 1, né? Vai ficar h é igual log na base a de 1 mais u, certo? Bem, se o h está indo para zero, isso aqui vai para 1, certo? 1 menos 1 vai dar 0, então o u está indo para zero. Então, se o h vai para zero, isso implica que o u está indo para zero.
Então vai ficar como? Vai ficar a elevado a x vezes o limite de u indo para zero. Aquele cara lá de cima, a elevado a h menos 1, eu chamei de u. E embaixo tem o h. Só que o h é logaritmo na base a de 1 mais u. Vamos colocar aqui. Logaritmo na base a de 1 mais u. E agora, o que a gente faz? Oi? O logaritmo não é uma função contínua? Certo? Mas antes disso, esse u eu posso descer com ele, né? Vai ficar a elevado a x vezes limite de u indo para zero de 1. Vê se você concorda comigo. 1 sobre u vezes o logaritmo na base a de 1 mais u. Certo? Quando está na frente, vai para o expoente. Certo? Então, isso aqui é a elevado a x vezes limite de u indo para zero de 1 sobre log na base a 1 mais u e o expoente 1 sobre u. Agora sim o limite pode entrar, porque o logaritmo é uma função contínua. Fica a elevado a x vezes 1 dividido pelo log na base a do limite de u indo para zero de 1 mais u, 1 sobre u. Quanto é esse limite? E. Então, isso aqui vai dar a elevado a x vezes 1 sobre o logaritmo na base a de e. Certo? Tudo bem? Mas a gente pode mudar de base, né? O logaritmo na base a de e é a mesma coisa que o logaritmo natural de e sobre o logaritmo natural de a. Concorda? Certo? Mas olha, logaritmo natural de e é 1. Logaritmo natural de a. Então, isso aqui vai ficar como? A elevado a x vezes 1 sobre esse cara é 1 sobre ln de a. Conserva a primeira, multiplica pela inversa da segunda, vai ficar a elevado a x vezes logaritmo natural de a. A gente provou, né? Então, se f de x é a elevado a x, se implica que a derivada da função é a exponencial vezes o logaritmo natural da base. Tá bom? Essa é a derivada da exponencial de base a. Tá? Então, no exercício que tu tens aí, deixa eu ver quanto tempo ainda tenho. Acabou o meu tempo ou ainda tenho 1 minuto, pelo menos? Sabe diz quanto tempo eu tenho? Eu não estou ouvindo. Tem 1 minuto? Acabou. Acabou. Por que acaba, né? Tá bom, pessoal? Então, na nossa próxima aula, a gente estuda derivação implícita e derivada da função inversa. Tá bom? Então, bons estudos para vocês. Até quarta. Tchau, tchau.